Ô pastor, o que a gente poderia ensinar para as pessoas sobre profecia? Porque, por exemplo, o que passou, o passado, o diabo sabe. Então é muito fácil ele usar um falso profeta e dizer, chegar a falar, você está passando por isso, fez aquilo, e às vezes a gente se surpreende achando que é Deus falando. Exatamente. E na verdade não é. O passado o diabo conhece. O que a gente poderia ensinar para as pessoas sobre profecia? Para as pessoas, a partir de hoje, quando olhar profecias que são ditas, principalmente nesse nível que você falou aí, em que essa igreja é tão grande aí e muita gente acredita nessa pessoa, o que a gente pode trazer de ensinamento para as pessoas não caírem nesse engano? Vamos lá. Bom, isso aí é um dos principais pilares. O diabo, ele sabe o número do teu CPF, porque a Bíblia fala que ele anda ao nosso derredor. Então, isso daí não é validação pra mim. Teu CPF é 38, tá legal, diabo. E aí, fala uma coisa do meu futuro. Porque o diabo, ele não pode prever o futuro. Então, o que é a falsa profecia? Uma pessoa debaixo de um espírito de engano, de repente você viu ali, existe uma palavra liberada sobre a sua vida, que você vai pra Europa. Então, o diabo, ele pode usar isso sim, e falar pra você, é chegado o momento, vende tuas coisas e vai embora para a Europa, porque a pessoa já recebeu uma revelação antecedente que ela iria para lá. E ali, por causa daquela revelação, ela acha que aquilo é de Deus. Então, assim, não existe uma fórmula mágica. Como que uma pessoa, ela pode detectar se uma profecia vem ou não de Deus? A fórmula é essa, comunhão com Deus. Se Deus estiver impregnado na carne daquela pessoa, Deus, a glória de Deus está sobre a minha vida, na hora que o profeta vir liberar a palavra, você vai saber se é o diabo ou se é Deus na boca dele. Então, a única forma é o discernimento espiritual. Você precisa caminhar por discernimento. Então, nem tudo que sai da boca, nem tudo que reluz é ouro. Tanto é que esse profeta, ele é muito famoso, ele é muito conhecido, e as pessoas acham que é Deus ali falando na vida dele. Aí tem gente que pergunta assim pra mim, pastora, por que ele não é envergonhado? Porque é vontade do diabo que todas aquelas pessoas fiquem no engano. Por isso que ele não é envergonhado. Por isso que o diabo vai perder aquele monte de gente que tá indo, né? Estão tudo condenados, né? Porque estão debaixo aí desse trono de Jezabel. Então não é desejo do diabo envergonhar ele. Então, por isso que as pessoas acham que ele realmente tá caminhando ali, né? Debaixo da unção de Deus, mas é um espírito maligno. Então, a única forma é você tendo secreto com Deus, né? Kathryn Kuhlman, ela ficava 17 horas orando. Então, não estou falando que você vai precisar ficar 24 horas orando. Eu estou falando que quanto mais tempo você tem com Deus, mais discernimento, mais Deus ele vai estar em você. E aí você não vai ficar suscetível a essas profecias do engano. Então, não existe outra forma. Então, assim, tem pessoas também, inclusive a Lorena fala muito sobre isso, né? Que é a dimensão dos sonhos. A pessoa, quando ela está na carnalidade, o sonho dela pode ter a mão do diabo. Aí uma vez uma pessoa veio e entregou assim pra mim, pastor, ela teve a cara de pau, né? Porque se eu sonhasse isso, eu não teria coragem de entregar pra pessoa. Pastor, eu sonhei que você estava sentada num bar fumando. Eu falei assim, eu repreendo isso em nome do Senhor Jesus. Isso é o Satanás que pegou a minha imagem, porque a Bíblia fala que o diabo, ele se transfigura, né? Ele pode utilizar a imagem de uma pessoa. E aí ela ficou desconfiando de mim. Eu falei assim, minha querida, eu sei da minha vida com Deus. Então, assim, se eu tô fumando, se eu tô bebendo, Deus sabe disso. Então, eu recebi diversas revelações. Às vezes a pessoa chega pra mim e eu sei que aquilo não vem de Deus, eu sei que aquilo vem do diabo. E essa pessoa, ela veio no meu Instagram e ela veio me entregar isso. Ela falou que, Deus tá me mostrando que você tá fazendo isso, isso e isso. Eu falei assim, não, isso aí é o diabo que tá te mostrando, porque eu sei que eu não tô fazendo isso. Então, quando a pessoa ela tá contaminada, ela não tem ali a comunhão com Deus, muito provavelmente ela pode te entregar tanto uma revelação quanto um sonho que vem do diabo e não vem de Deus. Eu tenho uma outra pergunta para fazer para você. E voltando um pouco na parte quando você disse sobre pastora, né? Quando você disse pastora e você falou sobre imposição de mãos. Como que nós podemos diferenciar a autoridade da mulher e do homem na imposição de mão para orar por uma pessoa, abençoar uma pessoa? Como que a gente pode discernir isso daí? Como que a gente entende isso? Porque eu vou dar um exemplo para exemplificar.
A minha igreja, por exemplo, né? A minha igreja, ela tem algo assim que eles, para impor a mão sobre alguém, eles permitem apenas homens. Eles não permitem mulheres impor a mão e ungir, né? Na verdade. Como que você vê essa situação? Bom, vamos lá. Como que você entende isso? Que aí a gente volta naquela questão. Você diz, por exemplo, eu, pastor, ir lá e ungir uma pessoa. Uhum. Então, eu discordo que uma mulher pode fazer isso sozinha. Não. Tanto é que eu e o pastor já vivemos uma situação como essa, e no momento ali de ungir, estava nós dois ali, porque nós somos uma só carne. Então, assim, eu não vejo problema nisso. Mas existem igrejas que elas caminham, numa doutrina ali. E, não, só o homem pode, né? Mas, assim, eu vejo que quando uma mulher, ela respeita ali a liderança e o sacerdócio do marido dela, e ela entende que nem o pastor é o Rony. Existe essa fala, é a pastora, mas a gente sabe que, repetindo, isso não tem na Bíblia, mas as pessoas me veem como uma pastora porque eu estou pastoreando com o Rony. Mas eu acredito que o momento da unção ali é a liderança, né? Que é o pastor, que é o meu sacerdote, é o sacerdote do lar. Então, ele é o líder ali da igreja e eu posso fazer isso em conjunto com ele. Mas eu, assim, fazer de uma maneira solitária, eu acredito que isso também é antibíblico. Falando sobre a atuação ainda desse espírito de Jezabel, né? Como que ele age na vida do homem? Ele não é só da mulher, né? Não, do homem também. Do homem também. Vamos lá, eu dei o exemplo dessa igreja aí, dessa liderança, né? Aonde ele tomou o foco ali, a glória naquela igreja não é de Deus, a glória é dele. As pessoas, elas não vão lá para a igreja mais para buscar Deus, elas vão para buscar aquele homem, para que aquele homem revele a vida delas. Dessa forma, Jezabel atua. Atua também, alguns manifestam comportamentos homossexuais também, meio afeminados. E o espírito de Jezabel também, ele tira a macheza, a masculinidade, né? Então, ele fica um homem totalmente submisso, né? Então, aquele homem que tem uma submissão à mulher. Então, assim, não é ele que lidera, ele é o liderado. Então, e muitas das vezes também, quando ele está atuante num ministério, você pode ver que existe até um ciúme da parte desse homem. Então, assim, ele não aceita, de repente ali na igreja tem outros pastores, a glória tem que ser só dele, só ele deve brilhar ali. Se um outro homem ali, aí fica aquela rixa, aquela disputa entre pastores. Então, o espírito de Jezabel também atua dessa forma. O espírito de Jezabel é como se ele rebelasse contra autoridades e leis estabelecidas por Deus. Exatamente. Seria isso. E Jezabel, ela odeia a paternidade, né? Então, assim, a Jezabel, o espírito de Jezabel, por exemplo, eu tenho muita honra pela vida do apóstolo Robson Martins. Para mim, ele é um pai espiritual. Então, eu aprendo muito com ele. Então, ela odeia isso. Essa paternidade, né? Que às vezes a gente assume e a gente caminha dessa forma. Então, ela não gosta ela odeia essa honra, né? De você ter ali um líder, uma paternidade. Jezabel, ela atua dessa forma. Ela quer que uma pessoa caminhe sozinha, rebeliada ali, a pastora Pamela e o pastor Rony, ali, os dois sozinhos ali, não tem ninguém acima, entende? Eu digo assim, é claro que o nosso Deus Todo-Poderoso está acima de todas as coisas, mas eu acredito, Rafael, que é muito perigoso uma pessoa caminhar sozinha. Ela precisa, sim, de uma correção, de uma liderança, tem as nossas intercessoras, e a gente está sempre conversando, e eu falo, gente, se vocês verem algo ali que vocês não achem bacana, né? A minha intercessora, Kátia, ela é muito mais velha, que ela tem idade para ser minha mãe. Eu tenho ela também como uma mamãezinha espiritual, ela tá ali sempre me aconselhando, pastora, né? Eu acho que não ficou legal isso daqui, né? Você falou isso aí, então eu amo ter essa humildade de saber que eu não posso caminhar sozinha, eu preciso de ter alguém ali, às vezes para me exortar, me sacudir, e alguém para eu aprender. Eu preciso aprender, como que eu vou caminhar desse jeito? Não tem ninguém ali, então eu virei o quê? A glória sou eu, agora não tem. Mas então, Jezabel, ela odeia isso. Que uma pessoa, ela tem ali um respeito, né? Uma honra com uma paternidade, uma liderança.
Uhum. Antes de a gente entrar nessa parte de paternidade e liderança, só para a gente ir nesse aspecto um pouco maior, falando sobre as igrejas, a gente tem visto e presenciado muitas igrejas se dividindo hoje. Muitas igrejas saindo de convenções. Isso está sendo briga entre pastores brigando por cargo, por, né, presidentes de igrejas que não querem sair por conta de estar ganhando muito dinheiro, salários altos ali daquela igreja, não querem, né? E nós não sabemos, até eu entendo, eu já fui em algumas igrejas e alguns pastores explicaram o motivo de estarem desligando de certas convenções e novas igrejas sendo independentes, mas nós não sabemos a consequência disso agora, nesse momento, né? Você acha que existe... Qual que é o seu entendimento sobre isso? O espírito de Jezabel está tentando dividir a igreja do Senhor? Sem dúvida, sem dúvida. O espírito de Jezabel está atuante muito fortemente nos ministérios, né? Trazendo divisão, até trazendo aí o tema agora, como que o espírito de Jezabel atua nas igrejas. Esse é um dos comportamentos, que é essa divisão, né? Essa falta de honra, essa falta de respeito à liderança. Então, a pessoa, ela está ali numa igreja, aí Deus começa a usá-la um pouquinho mais, ela já acha, não, a glória sou eu. Então, vou sair dessa liderança porque quem brilha aqui sou eu. Então, Jezabel, ela traz isso no meio da igreja. Isso é muito triste. Então, uma pessoa também, como que isso começa? Geralmente, quem está debaixo desse espírito, ele traz uma perseguição ao líder. Então, assim, Jezabel, ela perseguia os profetas de Deus. Então, uma pessoa que ela está caminhando debaixo desse espírito, ela vai trazer o quê? Uma contenda, uma fofoca na igreja. E ela vai, depois você, né, a gente vai entrar nessa seara aí de eu contar as experiências de pessoas que eu atendi, né? Mas ela traz justamente isso, essa divisão no ministério. Então, começa aquele diz que me disse, a pessoa começa ali a apontar o líder. Então, a pessoa que está debaixo desse espírito, ela começa a fazer comentários espinhosos, né? Vou dar um exemplo. De repente, a Lorena, ela tá ali, ela é a minha auxiliar ali no ministério. Aí alguém vai lá querer contaminar a Lorena, porque se contaminar a Lorena, que é praticamente ali hoje, ela tá sendo o braço direito do ministério, ela vai acabar me derrubando. Então, o foco dela não vem em mim, ela vai na Lorena primeiro. Ela falou assim, você não acha que a pastora Pamela, ela tá dando muita atenção para outra pastora? Então, ela vem com essas coisinhas, aí ela vai colocando ali pequenas sujeirinhas no coração, até chegar um momento, se a Lorena, para honra e glória do Senhor Jesus, é uma mulher de Deus, né? Mas se é uma pessoa, né, que ela não tem tanto alicerce no Senhor, ela acaba caindo aí nessas mentiras, e aí aquela pessoa racha o ministério. Aí ela traz aquela divisão. Geralmente, a pessoa que ela faz isso, ou ela leva as pessoas para o mundo, a metade da igreja ela leva para o mundo, ou ela leva para outra igreja. Então, assim, existem muitas histórias que eu escutei assim, que teve uma divisão ali, metade foi para uma igreja, metade foi para outra. Então, essa divisão que está acontecendo é espírito de Jezabel. Perseguição. Eu falei isso ontem no meu Instagram, que 98% das pessoas que me perseguem são os líderes. Os líderes me perseguem. Pastores me perseguem, apóstolos me perseguem, missionárias, pastoras. A maior perseguição na minha vida não é do ímpio, não. Porque a gente acha que é o ímpio que nos persegue. Não. É servo e serva de Deus. Pessoas que têm até visibilidade, que são conhecidas na internet. Começaram a falar de mim que eu não tenho autoridade sobre os demônios. Então, isso é lamentável. E isso, para mim, é uma validação. Porque eu sei que eu estou incomodando o capiroto. Porque se eu não estivesse incomodando o diabo, eu ia estar linda, livre e plena. Se tá perseguindo é porque tá atrás, né? É porque... Você vai indo e ele vai atrás. Eles estão me perseguindo, aí xingo. Eles vão lá no meu Instagram e eles ficam me denunciando para o meu conteúdo não ir. Então, é uma série de vai coisas. Vai continuar perseguindo, porque você vai caminhando e vai continuar perseguindo e vai ficar atrás. Eu creio. Não é verdade? Eu creio. Enquanto isso, Deus vai te usando. Deus está com você. Amém. Em nome de Jesus. E falando sobre mais essa atuação do Espírito dentro da igreja, dentro das igrejas, né? E muitos pastores têm sofrido com isso, né? Muitos têm sofrido com isso. Pessoas que às vezes até abandonam, saem da igreja, abandonam os pastores, tá ali servindo a Deus
e deixa ser influenciado por conversas, por assuntos ali, e às vezes a igreja até um bom pastor, coitado, e acaba entrando ali alguém, ou eu já vi isso, alguém, alguma família dentro da igreja que traz ali aquela contenda e acaba causando um prejuízo ali para a igreja e dando trabalho, pastor. Quantos pastores têm trabalho com pessoas que têm esse espírito, né? E essa pessoa tá dentro da igreja, vai lá fazer o quê, né? Exatamente. Estando dentro da igreja, vai estar adorar a Deus, aqui não tá. Não, é verdade? Ela está debaixo desse espírito mesmo, que é para trazer contenda, divisão. Certa vez eu atendi, né, uma mentorada, uma pastora, e ela estava muito ferida, muito machucada, porque uma pessoa da equipe lá do louvor começou a disseminar comentários contra ela. E é assim que Jezabel atua. Ela foi com os comentáriozinhos, né? Aí conseguiu ali toda a equipe do louvor. Aí é como se fosse um foco de incêndio mesmo, vai espalhando. Aí foi espalhando, aí ela falou que praticamente todos foram embora. Ficou umas 3, 4 pessoas com ela. E ela estava muito, muito, muito chateada. É muito triste, né? O que essas pessoas vivem, porque vítimas desse demônio. O que nós temos que fazer é acolher as pessoas, né? E muitas vezes tem pessoas que entram na igreja ferida, machucada, precisando de ajuda. Quantos testemunhos nós temos aqui de pessoas que entraram no templo, foram julgadas e acabaram voltando para o mundo e ainda por uma vida pior ainda. Exatamente. Por conta de pessoas com espírito de Jezabel, né? Ao invés de acolher a pessoa, foi ali... se permitiu ser usado por Satanás, não é verdade? Exatamente. Não é verdade? Existem casos de pessoas que não conseguem se libertar da influência desse espírito. Existe. Quando esse espírito ele fica muito maduro na vida de uma pessoa, aí ela já entra naquela... É muito parecido com a linha do perverso, né? Que aí não tem mais jeito. Aquilo amadureceu na vida daquela pessoa e ela não consegue mais reconhecer que esses comportamentos estão sendo influências de demônios. Por exemplo, eu já manifestei esses comportamentos e, para a glória de Deus, eu mesma detectei que aquilo estava trazendo um prejuízo para a minha vida e para a vida do meu marido. Mas chega um tempo que a pessoa ela fica muito tempo manifestando esses comportamentos e aí vai chegar uma fase que é só a intervenção de Deus, né? Tanto é que a Bíblia relata que Deus, ele deu tempo para que Jezabel se arrependesse. Isso é bíblico. Ele fala, ele deu um tempo. Então Deus, ele dá um tempo para a pessoa. Mas quando a pessoa ela não quer se consertar, ela não quer se converter dos seus maus caminhos, aí é o próprio Deus que vai ferir aquela pessoa. Tanto é que Jezabel, ela teve uma morte terrível, né? Se a gente for para a Bíblia também, Nabal era um homem perverso e o próprio Senhor feriu ele. Então a gente entende que existem circunstâncias na Bíblia que o próprio Deus vai ferir aquela pessoa, né? O perverso é uma revelação que Deus me deu, que no começo da minha jornada, Rafael, eu era muito assim, eufórica, afobada. Não, tudo é demônio, não. A gente precisa entender que a Bíblia fala da existência do perverso. Então, o homem perverso, ele vai ser ferido pelo próprio Deus e não tem salvação para ele. Deus, ele é inflexível com o homem perverso, porque já está a iniquidade está no DNA dele. É aquela pessoa que ela é ruim e não é demônio, é a perversidade dele. Então, tem coisas que a gente precisa ter o discernimento de saber que existem situações, existem crimes, existem perversidades que nem Deus tem misericórdia, porque aí o homem já entra nessa categoria que é do homem perverso. Certo. Falando sobre casamento, pastora, como que esse espírito ele atua no casamento? No casamento, ele traz, como foi falado, né, no começo, traz a insubmissão da mulher, né? Então, traz muitos prejuízos. A mulher, ela fica totalmente insubmissa, ela toma as suas próprias atitudes, são pessoas rebeliadas, né? Ela tem uma rebelião ali, então pode trazer esses comportamentos e esses prejuízos também. Guerras constantes? Como que foi sendo a comunicação também entre o casal?
É comunicação, porque aí só a mulher fala, né? Só ela vai querer falar, só ela vai querer ditar as regras, né? Então, dentro de um casamento, atua dessa forma também. E atua na vida do homem também, não só da mulher. Porque o homem também, ele perde aquela autoridade, a masculinidade, que foi o que eu falei, daquele vídeo lá, o homem acaba atraindo, tendo até características, traços femininos, porque ele perdeu ali aquela macheza, né? Aquela identidade de sacerdote, de líder, né? E ele transfere aquilo para a mulher. E na parte emocional e na intimidade do casal, ele também atua nisso daí? Acredito que sim também, né? No sexo, você diz, né? Sim. Sim, porque o homem, ele perdendo, né, a masculinidade, né? Aquele comportamento do DNA do homem, isso vai impactar também até na vida sexual dos dois, né? Graça e paz, eu sou o profeta pastor Marconi Silva e nós estamos com mais uma campanha do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, nem na sua vida, nem na vida da sua família. Você crê nisso? Então escreva nos comentários, eu recebo o meu milagre em nome de Jesus. A playlist completa dessa campanha está nos comentários e também na descrição desse vídeo você encontra outras campanhas. Participe conosco, pois eu tenho certeza absoluta que Deus, Ele não apenas vai, mas está mudando a sua história e também da sua família. Campanha do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu estou profetizando, na sua vida já não falta mais nada, porque quem tem Jesus tem tudo.